À noite nós estamos na casa do Senhor e não há outro lugar melhor do que estar na casa do nosso Deus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso de número 6. E depois Atos, capítulo 4, verso 8. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 3, verso 6, assim diz a palavra de Deus. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Capítulo de número 4, verso 8, a palavra do Senhor assim nos diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor nessa noite, crendo, como já foi falado aqui, que Ele se faz presente e você tem toda a liberdade de adorar e bendizer aquele que vive e reina para todo sempre. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós nos apresentamos diante do Teu altar, porque somos dependentes de Ti. Espírito Santo, fala com Teu povo nessa noite, que essa noite o Senhor possa encontrar corações propícios a ouvir a Tua palavra e que esta palavra ela venha germinar frutos dignos de arrependimento. Ó Pai, nós oramos crendo na Tua presença, no Teu poder e na ação do Teu Espírito Santo neste lugar e aonde a Tua palavra está sendo ministrada. Assim nós oramos, crendo no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nessa noite, amados irmãos, eu queria dividir com os irmãos esse texto que o Senhor colocou no meu coração durante a semana. Mas eu gostaria de iniciar falando talvez de um dos discípulos, um discípulo chamado Pedro. Em uma manhã à beira do mar de Tiberíades, a Bíblia em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, vai nos informar que Pedro, juntamente com seu irmão André, eles estão a lavar as redes. Eles estão ali cumprindo com o seu ofício ao qual eles exerciam. A Bíblia nos relata no capítulo 4 de Mateus que nesse interim de tempo, nesse meio tempo que Pedro e André estão ali lavando as redes, o Rabi da Galileia, o nosso Senhor, Ele está ali andando sobre aquele lugar. Haja vista que um pouco antes de Jesus o encontrar com aqueles homens, Jesus, ou a Bíblia vai dizer que Jesus traz uma palavra sobre arrependimento sobre a terra de Zebulon e Naftali. O interessante do capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus é que quando Jesus caminha sobre aquele lugar e encontra aqueles homens,
A Bíblia não fala qual foi o motivo, a Bíblia não fala o que levou Jesus a ter o diálogo com Simão, Pedro e André, mas a Bíblia ela é enfática e me confirma que quando Jesus ele encontra aqueles homens, ele faz um convite, ele explana àqueles homens uma necessidade essa, segundo a palavra, era de deixar tudo aquilo que talvez eles conheciam, tudo aquilo que talvez eles viveram, tudo aquilo que eles imaginavam, para viver uma nova vida. Se nós imaginarmos talvez no nosso dia, e talvez alguém nos perguntasse ou nos falasse para largar tudo por um propósito desconhecido, talvez não largaríamos. Mas algo impugnou o coração daqueles homens. Talvez naquele momento a palavra do Rabi da Galileia de Jesus incendiou corações daqueles homens de tal maneira que eles tomaram então a decisão. Pedro tomou a decisão e o convite foi: vinde após mim e eu lhes farei pescadores de homens. O interessante desse texto, e de tantas vezes que eu já o li e reli, mas agora o que o Senhor me fez abrir o meu entendimento e os meus olhos, é que Jesus estava os convidando e os chamando para algo futuro. Vinde após mim, vocês darão continuidade sobre aquilo que eu lhes ensinarei. E uma coisa que o Senhor palestrou ao meu coração antes de estar sobre esse altar, é que o grande problema talvez de muitos homens, e foi o problema do diabo, é que ele quis se colocar à frente de Deus. Há homens que querem se colocar à frente do Senhor, ou se acharem que são maiores do que Deus e do que Jesus, mas o que Jesus está dizendo é: vinde após mim. Então nós vamos seguir a Ele, não estar à frente dEle. Vinde após mim, siga-me. Eu imagino aqueles homens ouvindo esta palavra, homens com seu conhecimento técnico na pescaria, mas homens indoutos, homens que não foram catequizados ou ensinados talvez a ler ou a escrever, homens que foram rejeitados quando foram sabatinados para uma possível tentativa de ser um talmidim, de ser um discípulos. Eles não conseguiram. Eles não foram aprovados pelos rabinos da época, mas de alguma maneira o Rabi da Galileia, o Senhor Jesus, naquele encontro, os chamam então para ser discípulos dele, de dar continuidade sobre aquilo que Jesus o ensinaria. E hoje, nós que aqui estamos, a igreja do Senhor é o que é, porque homens e mulheres se dispuseram a não se colocarem à frente de Jesus, a não se colocar a serem maior do que Jesus, mas de entenderem que viveriam o tempo de Deus nas suas vidas para dar continuidade sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que o Senhor os havia incumbido de seguir após
ele: vinde após mim. Talvez esse seja o maior convite que um homem e uma mulher receba do Senhor, de seguir Ele, de ouvir a sua voz, de entender o que Ele quer, de saber qual é a vontade dEle. Pedro, então, segundo as Sagradas Escrituras, aceita o desafio, aceita o convite, talvez sem imaginar o que vai acontecer. Talvez era algo novo na vida de Pedro. O que esperar? O que imaginar? Quantos de nós, quando tivemos um encontro com o Senhor, vimos ou viemos até Ele, sem saber o que iria acontecer? Quantos de nós, talvez nos lugares mais sórdidos, mais promíscuos, talvez nos lugares aonde seria inimaginável Jesus chegar, quantas pessoas tiveram um encontro com o Senhor em uma boca de fumo? Quantas pessoas tiveram um encontro com Jesus em um bar? Quantas pessoas talvez tiveram um encontro com o Senhor atendendo a um convite? Pedro teve este encontro com o mar, no mar da Galileia. Eu sei aonde eu tive o meu encontro, você sabe aonde você teve o seu encontro, mas uma coisa eu tenho certeza: a mesma fala que Jesus falou sobre Pedro é a mesma fala que Jesus olhou para mim, usou para mim, dizendo: olha, deixa de lado, deixa tudo que você viveu, porque eu quero transformar a tua vida, eu quero mudar a tua história. Você vai sair da onde você está, porque eu quero que você seja pescadores de homens. Talvez esse seja a maior ou o melhor convite que um homem pode receber. Nós bem sabemos, segundo a palavra do Senhor, e já ouvimos o pastor aqui pregando sobre o temperamento de Pedro. Um homem colérico, sanguíneo, um homem que talvez nas seus inúmeros pensamentos pensou: o que eu estou fazendo? Larguei tudo por um propósito. Quem está lá fora não entende o que nós vivemos aqui dentro. Quem está lá fora não sabe o que nós estamos vivenciando aqui dentro. A Bíblia vai dizer, então, que em um processo a qual Pedro caminha com Jesus, a história bíblica vai dizer que Jesus contempla o Senhor expulsando demônios, o Senhor repreendendo o demônio em Gadara. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele contempla o Senhor fazendo aquele homem cego à beira do caminho, com seus olhos arrancados, os seus olhos serem reconstruídos pelo seu poder, pelo poder de Deus. É inegável o que Pedro vivenciou caminhando com Jesus ao tempo que Jesus estava sobre a terra. É inegável, irmãos, é inegável nós, como servos do Senhor, não termos ou não falarmos das maravilhas que Deus operou e tem continuamente operado sobre a vida da igreja. A operação de Deus na vida da igreja, ela vai muito mais além daquilo que nós conquistamos,
do que aquilo que nós imaginamos. Aquilo que a igreja vivencia pela pessoa de Cristo, talvez é inimaginável e incontável sobre tantas coisas que o Senhor faz sobre as nossas vidas. Pedro é aquele servo que vê Jesus caminhando sobre as águas, que pede para que ele vá até ele, mas em um momento ele sucumbe. Pedro é aquele que antes de Jesus ser aprisionado, é aquele que arranca da bainha a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote Malco. Pedro é aquele homem explosivo, é aquele homem com temperamento forte, mas é aquele homem que o Senhor Jesus queria moldar e trabalhar sobre a sua vida. E é isso que o Senhor faz continuamente sobre as nossas vidas. Ele tem trabalhado, Ele tem moldado, Ele tem feito algo que talvez nós não imaginamos, mas Ele tem trabalhado para fazer de nós a nossa melhor versão, a versão que vai herdar a vida eterna. A Bíblia vai dizer então, irmãos, que Pedro ele passa por todos esses processos. Talvez você esteja passando por um processo semelhante. Talvez você se pergunta: Senhor, Tu me escolheste, eu já vivenciei e tenho vivenciado tantas coisas, mas e aí? Como é que vai ser? Às vezes nós nos indagamos e nos perguntamos dentro de nós mesmos, mas eu acredito que a resposta do Senhor para as nossas vidas é: eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou modelando do meu jeito e da minha forma, apenas contemple aquilo que eu estou fazendo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que certa feita então, Pedro, vivenciando e vivendo todas essas coisas, Pedro agora está junto com os seus amigos, companheiros, discípulos, e ouve de Jesus uma palavra que entristece o coração deles, dizendo: olha, está chegando a minha hora, mas entendam uma coisa, é necessário que eu vá, é necessário que eu volte para o Pai, porque se eu não for para o Pai, não será possível que o Espírito Santo Consolador venha. É necessário que eu vá, para que o Espírito Santo, aquele que vai testificar o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha. Por isso não entristeçam, não fiquem tristes, não esmoreçam, apenas creiam, porque eu preciso ir, eu preciso subir, eu preciso rogar ao Pai. E nessa noite, irmãos, eu queria falar de uma forma bem breve sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo na vida de um homem que permite ser conduzido e guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que após essa conversa em João capítulo 16, verso 18, os discípulos então, como eu bem disse, entristecidos, ouvem essa palavra de Jesus.
Jesus agora, ele é preso. Jesus agora, ele é levado a Pilatos, é levado ao sumo sacerdote Anás e Caifás. Nós conhecemos a história. Jesus, ele é crucificado, ele morre, mas agora, ao terceiro dia, ele ressuscita, e num período de 40 dias, ele aparece por algumas vezes aos seus discípulos. Lucas, sendo um grande epígrafo, ele traz em sua narrativa, dentro daquilo que o evangelista Valdir pregou ontem, no capítulo 24, a partir dos versos 18, dizendo que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, até que do alto se cumpra a promessa do Pai, até que do alto se cumpra aquilo que o profeta Joel havia lhe dito. A Bíblia então é enfática e categórica em dizer que eles ouvem aquilo que o Senhor Jesus os adverte e os falam, e agora se reúnem em um lugar, estão envolvidos em um propósito, estão com seus corações totalmente derramados, em esperar a promessa do Pai, de colocar como primazia aquilo que Jesus os dito. Vamos ficar em Jerusalém, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, vamos invocar. Se o Senhor disse que viria, Ele virá. Se o Senhor disse que aconteceria, vai acontecer. O que me chama a atenção nesse texto é a obediência daqueles que colocaram o seu coração, quase 120 pessoas a buscar a pessoa do Espírito Santo, e a obediência sobre a palavra, a obediência sobre aquilo que Deus determina sobre a nossa vida, é fator predominante para que venhamos receber aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. A Bíblia vai dizer então, irmãos, que chegou o dia. Chegou o dia. Eles não imaginavam, o texto vai dizer que em um dia, na festa do Pentecoste, a festa do Pentecoste era uma festa, ou uma das 3 festas, que o povo de Israel subia a Jerusalém. A festa do Pentecoste era uma festa que os judeus daquela época subiam para sacrificar ao Senhor, mas também subiam em Jerusalém, porque havia um ensinamento pela lei mosaica em Êxodo capítulo 19, aonde diz que quando Deus desceu ao Monte Sinai, 50 dias após a saída do povo do Egito, eles subiam também a Jerusalém para louvar e engrandecer a Deus pela aliança de Deus no Sinai, considerada também festa do Pentecoste. Se nós trazermos uma ligação, podemos ver que o mesmo Deus que desceu no Sinai naquele dia é o mesmo Deus que agora desce naquela festa de Pentecostes,
É o mesmo Deus que agora mais uma vez vem assinar e vem moldar e vem mostrar agora a Pedro que ele estava renovando uma aliança com aqueles que estavam ali. A Bíblia vai dizer então que eles estavam reunidos e de repente um som veio do céu, um vento impetuoso que encheu toda a casa. Todos que estavam ali foram cheios de línguas repartidas, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar segundo o Espírito os queria. Entendam que a Bíblia vai dizer então que aqueles homens que ali estavam começaram a falar na língua materna daqueles que ali estavam. Começaram a falar sobre as grandezas de Deus. Começaram a explanar, começaram a dizer, aqueles que ali estavam para trazer holocaustos, para sacrificar, eles começaram a falar sobre aquele que padeceu, aquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Estavam falando de Jesus. E o que me chama a atenção no texto, irmãos, é que aqueles que ali estavam e ficaram atônitos e admirados com o que eles estavam falando. O poder do Espírito Santo, ele é tão poderoso que um dia, há 3 anos atrás, quando Jesus ele convida aqueles homens na beira daquele mar, e agora faz aqueles homens indoutos, iletrados, falarem na língua materna daqueles homens. Se isso não é poder de Deus, se isso não é ação do Espírito Santo, se isso não é a vontade de Deus, eu não sei mais o que é. Mas eu sei de uma coisa: queira aqueles homens ou não quisessem, Deus ou aprove o Senhor pelo poder do Espírito Santo os fazer entender que havia sobre a vida daqueles homens o poder de Deus para falar das promessas e das virtudes do Cristo ressurreto, para que eles viessem também receber a mesma promessa. Isso traz pasmo e espanto, uma vez que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. As pessoas não entendem, a sociedade não entende quando um homem, quando uma mulher é cheia do Espírito Santo. Esses homens, eles foram revestidos de tanto poder, eles foram revestidos de tanta autoridade, que agora, este homem chamado Pedro, este homem que outrora era um pescador de ofício, agora se levanta com ousadia e com toda a intrepidez. E é isso que o Senhor espera da sua igreja, que a sua igreja ela não se mantenha com uma mordaça sobre os seus lábios. O que Deus derramou sobre a sua igreja foi um espírito de ousadia, de intrepidez,
foi um espírito aguerrido, não para ficar acuado pelo canto, mas para levantar a sua voz e proclamar sobre os 4 cantos dessa terra que Jesus ainda salva, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda transforma. É o poder do Espírito Santo que está sobre a vida da igreja do Senhor ainda nesse tempo. Isso não é história. A igreja, ela não vive uma história. A igreja, ela vive uma realidade. E a realidade da igreja é que o mesmo Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que o mesmo Espírito Santo que tomou aqueles homens no dia do Pentecoste é o mesmo Espírito Santo que atua e quer continuar atuando nos nossos dias. O que nós precisamos fazer? Deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque ser guiado pelo Espírito Santo requer renúncia. Ser guiado pelo Espírito Santo é necessário deixar as nossas mazelas. Ser guiado pelo Espírito Santo é dizer: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E agora que eu vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo é dizer para Ele: Espírito Santo, aqui está minha vida, faça dela o que lhe apraz e o que convém e lhe convém. Pedro agora, no capítulo 2, a partir do verso 14, cheio do Espírito Santo, então ele se levanta, erguendo a sua voz para advertir aqueles que zombavam do que estava acontecendo. Escute uma coisa, igreja. O mundo tem tentado zombar da igreja. O mundo tem tentado zombar de mim e de você. O mundo tem tentado escarnecer a igreja do Senhor. Mas eu tenho uma notícia para te dar a você que veio aqui nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar. E Ele quer trazer para você toda a autoridade, se você assim permitir, para repreender esse demônio que quer trazer vexação sobre a igreja do Senhor. Eles não estão bêbados, eles não estão embriagados, eles estão cheios do poder de Deus, eles estão cheios do poder do Espírito Santo. Eles não estão embriagados, é 9 horas da manhã, não. A igreja, ela não se embriaga. Ela não se embriaga com vinho, mas ela se enche do poder do Espírito Santo. Ela se enche do poder de Deus. Ela anda no poder do Espírito Santo. Ela caminha com o Espírito Santo. Escute uma coisa, eles não estão bêbados, não. As pessoas não entendem, o mundo não entende. Eles não sabem que os que estão conosco é maior do que estão com eles lá fora, não. Nós temos a presença, nós temos a graça de Deus, nós temos o poder do Espírito Santo, que quando nós estamos na rua, e Deus nos manda nós orarmos, nós oramos e o diabo cai por terra, a enfermidade vai embora, porque nós fomos incumbidos e revestidos do Espírito Santo para fazer o que Deus nos fez. A Bíblia vai dizer que o Senhor derramou sobre os seus discípulos o poder do Espírito Santo para orar, para as enfermidades serem reprimidas, para que os demônios sejam expulsos.
Você foi chamado para ser um atalaia de Deus nesse tempo. E um atalaia, ele está atento a tudo que está acontecendo. Se você está cheio do Espírito Santo, se você busca o Espírito Santo, o Senhor te mostra em visões e ações espirituais o que está acontecendo. A Bíblia vai dizer então, irmãos, que com tanta ousadia e intrepidez, aqueles homens só têm uma coisa a dizer a Pedro: o que podemos fazer para que isso também sobrevenha ao nosso coração? Pedro vai dizer então: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e recebam o dom do Espírito Santo. Quase 3.000 almas se entregam, ouvem a pregação, ouve o testemunho de Pedro sobre a ação do Espírito Santo. E aí você conhece o texto, que agora Deus acrescentava à igreja quem Ele queria. A igreja tinha tudo em comum, a igreja era cheia do Espírito Santo. E agora no capítulo 3, Pedro agora está indo para o templo. Como fazia de costume, ele ia orar. O texto sagrado vai dizer então que todos os dias havia um homem sobre a porta formosa, esmolando, pedindo esmola. Entendam que o ofício que eu uso como ofício de esmolar era algo que muitos não queriam sair dele, porque era cômodo estar ali pedindo, estar ali esmolando. Só que, irmãos, olha que o poder de Deus na vida de um homem faz. Esse poder, ele não é limitado a Pedro. Esse poder, ele não está limitado ao pastor Charles, pastor Sérgio, evangelista Valdir, presbítero Raimundo, evangelista Oséias, pastor Osiel, não. Ele não está limitado, porque a Bíblia vai dizer, como eu bem disse, que se cumpriu em Pentecoste aquilo que o profeta Oséias havia predito, que naquele dia o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Esse Espírito Santo, ele foi derramado sobre a sua vida, ele é derramado sobre a sua vida. A autoridade que estava com Pedro é a mesma autoridade que o Senhor também determina e derrama sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você quer? Porque é uma questão de querer. É uma questão de busca e de renúncia. O fato é que Pedro, então, cheio do Espírito Santo, cheio de calo no joelho de tanto orar e calo na testa de tanto se prostrar, agora sobe de novo ao templo. Vamos orar, João. Ele está cheio do Espírito Santo, sim, mas ele entende que ele precisa orar, ele entende que ele precisa continuar todos os dias buscando de Deus. E agora ele se depara com aquele homem, um anônimo, um homem que a Bíblia não traz o seu nome, não traz
a seu RG, não. O único detalhe daquele homem era, ele era um coxo, um paralítico, que estava ali há muito tempo. Olha o que o poder e a ousadia de um homem cheio de Deus faz. A Bíblia vai dizer que Pedro então olha para aquele homem, e aquele homem retribui o mesmo olhar, esperando que ele recebesse da esmola. Eu imagino, irmãos, eu imagino Pedro naquele momento, pensando: tô liso, tô sem dinheiro, não tem nada no meu bolso. Talvez nos dias de hoje não recebi nenhum cachê, mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nada daquilo que é material, eu não tenho nenhum valor em espécie, mas o maior valor, a maior contribuição, o melhor do que eu tenho, eu te dou agora. É o poder do nome de Jesus, é a ação do Espírito Santo na vida daquele que está caído. Então toma o que eu tenho. E o que você tem para retribuir? O que você tem feito com aquilo que Deus lhe entregou? Pedro usou aquilo que ele tinha, ele usou o seu melhor, e o seu melhor era Jesus na vida dele. O seu melhor, irmãos, o seu melhor como igreja é Jesus. O seu melhor não é o melhor carro, a melhor casa, a melhor conta bancária, não. E tomara a Deus que todos tenham, sejam abastados daquilo que é terreno, daquilo que é daqui, mas nós caminhamos com uma certeza que aquilo que nós temos é a presença do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo em dar, em repartir sobre a vida daquele que não tem nada. O melhor que nós temos, e o melhor do que nós temos, ou o melhor que nós podemos dar para aquele que não tem nada, é o poder de Deus na nossa vida. E isso causa em muita gente frustração, inveja. Isso causa em muita gente coisas tão ruins, que agora, para me finalizar, agora depois de vivenciar algo sobrenatural na vida daquele homem, um homem lançado ou fadado a morrer na beira daquele caminho, agora a Bíblia vai dizer que ele está no templo orando, ele está no templo louvando a Deus. Sabe qual é a maior alegria da igreja? É quando um pecador, é quando alguém que está prostrado, caído, desacreditado, na sua condição mais miserável, encontra alguém, te encontra cheio do Espírito Santo, que tem uma palavra do céu para dizer para ele: olha, em nome de Jesus, me dá a tua mão, eu te ajudo a levantar, porque o lugar da adoração é lá dentro, e esse mesmo Espírito que habita na minha vida, eu também quero que você também seja cheio desse Espírito. E como eu bem disse, isso às vezes traz um problema, pastor Sérgio. O inferno se levanta, o mundo se levanta,
O texto do capítulo 4 vai dizer, conforme nós lemos, que agora Pedro e João são levados para serem interrogados. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo e autoridade, se coloca diante daqueles homens e explana todas as verdades que eles precisavam ouvir. Eu quero finalizar, irmão, te convidar a ficar de pé nessa noite e dizer para você que aqui veio nessa noite, que o que nós como igreja temos de mais precioso e o que o Senhor Jesus deixou para nós é o seu Espírito Santo. Talvez você entrou aqui nessa noite imaginando, e eu também imaginei, que seria de uma maneira aonde quebraríamos tudo, onde veríamos tantas coisas. Mas o que eu acredito é que o que o Senhor quis nos falar nessa noite é que venhamos nos atentar sobre a sua palavra, que venhamos pegar essa palavra e olharmos para dentro de nós e imaginarmos e pensarmos: como eu saio daqui nessa noite? Será que eu saio daqui nessa noite convicto que eu estou cheio do Espírito Santo? Será que nessa noite eu saio daqui dizendo para Deus: Deus, eu preciso mais do Teu Espírito Santo? Será que eu saio aqui dessa noite como Pedro, cheio do Espírito Santo, com toda a ousadia, com toda a intrepidez? Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como é que você vai sair daqui, mas eu tenho a certeza de uma coisa: o mesmo Espírito Santo, ele continua pairando sobre este lugar. Esse mesmo Espírito, ele faz aqui. Permita que apenas o teu coração esteja sensível a permitir que esse Espírito, ele adentre ao teu coração, que ele apenas repouse sobre o teu coração nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos precisar, e precisamos todos os dias do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo porque é Ele que todo dia tem nos conduzido nesses tempos tão difíceis e tão trabalhosos. Ele que tem estado conosco, é Ele que estará conosco todos os dias, testificando até a consumação dos séculos. Então eu quero te convidar nessa noite a louvar a Deus, a glorificar o nome do Senhor, a bendizer o nome dEle, porque esse mesmo Espírito, Ele quer ainda continuar a falar ao teu coração. O ministério de louvor vai estar louvando ao Senhor nessa noite. E talvez você que está aqui, já que estamos aqui em família, já que estamos aqui como igreja, talvez você chegou aqui e tem vontade de receber mais de Deus. Talvez você veio aqui nessa noite e tenha orado a Deus pedindo: Senhor, me sela com o Teu Espírito Santo, me usa nos dons do Teu Espírito. Eu quero te convidar a dar um passo de fé, e nós como obreiros estaremos orando com você aqui diante do altar, pedindo a Deus que o Senhor te revista desse poder. Se assim você o quer, vem aqui à frente, vamos orar ao Senhor.